Nós iremos ministrar sobre nossos corações, sobre uma obra completa em nossas vidas, irmãos. Nós entendemos, eu quero te fazer algumas perguntas e quero que você pense junto comigo. A gente não precisa ser mecânico para entender se nós calibrarmos o pneu de um lado com 32 libras, e se a gente calibrar o outro lado com 28, alguma coisa vai sair errado, sim ou não, irmãos? Por quê? Porque não vai estar tudo na mesma medida. Se eu pegar um pé dessa cadeira que você está sentado e cortar ele, automaticamente essa cadeira começa a não ter tanta utilidade na nossa vida. E nós aprendemos em todas as áreas da nossa vida que tudo precisa ser completo. Quer ver uma coisa? Quem gosta de bolo de cenoura aqui, irmãos? Não precisa chorar nem aceitar Jesus agora, tá, irmãos? Quem gosta de bolo de cenoura aqui? Fala amém. Agora você comeria o bolo de cenoura sem o brigadeiro por cima? Então eu quero te dar uma notícia: você não gosta de bolo de cenoura, você gosta do brigadeiro que está por cima dele. Não é revelação, eu nem orei ainda, irmãos. Está dando para você entender? Tem coisas que precisam ser completas na nossa vida. Eu tenho a certeza de como nós iremos começar esse culto, mas talvez como ele vai terminar pode te surpreender. Porque Deus precisa completar algumas coisas em nossos corações. Sabe, quando Jesus nos escolheu, Ele não chamou para nos dar uma meia vida, Ele nos chamou para nos dar vida em abundância. Ele nos chamou para uma obra completa. O que talvez nós acostumamos é ser meio feliz. Talvez alguém te pergunte: ei, como é que está a vida? Ah, está tudo bem, né? A gente está vivo. É lógico que o milagre da vida, ele é grande, mas existe uma coisa: a abundância dela no Senhor. E nós precisamos completar isso em nossas vidas. Abra comigo a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. É um versículo bem conhecido, e nós vamos começar nele e vamos viajar um pouco sobre a palavra do Senhor Jesus. Precisa ser completa, irmãos. Nós aprendemos por muitas vezes, talvez aqui não, e eu acredito que não, ter uma adoração pela metade, servir o Senhor pela metade. Na nossa equipe de louvor, a Milena está com a gente há muito tempo. A gente fala com os nossos ministros que a mesma alegria de pegar um violão, um teclado, precisa ser a mesma alegria de pegar na vassoura da sua igreja. Porque é uma obra completa. Nós não servimos a Deus aqui. Aqui é a manifestação daquilo que nós vivemos nele. Aqui nesse momento de culto é a manifestação daquilo que nós vivemos em nosso lugar secreto. E isso vai fazer a diferença a cada dia na nossa vida, amém, irmãos? Olha o que a palavra do Senhor diz: estou convicto, ou convencido disso, que aquele que começou a boa obra em vocês, vai... O que está dizendo, irmãos? Vai... Fala para o teu irmão de longe aí com essa máscara linda: vai completar. Aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele vai completar. Até o dia de Cristo Jesus. Paulo está escrevendo uma carta e começa como uma carta romântica de gratidão por uma igreja. E ele começa a falar: olha, eu fico feliz, eu estou feliz em orar por vocês, eu fico feliz por tudo que eu estou sabendo de vocês, mas eu estou convencido, convicto, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, fala com o teu irmão, é boa. Boa. Porque graças a Deus aqui não tem mais, lá para o Nordeste tem tantas pessoas dentro da igreja que parece que está carregando o mundo nas costas. Você já viu, eu gosto muito de fazer isso. Você já viu alguém ir para o pagode assim, irmãos? Eu acredito que não. Na época do carnaval, que a gente ia lá dar umas voltas. Alguém já foi assim? Onde você vai, pai? Ah, vou pular carnaval. Não tem nada para fazer agora.
E às vezes a pessoa está na igreja, você vai, irmão, estou na prova, tem que ir na igreja, né? Eu vou na igreja porque todo pastor Tiago, ele pega pesado, né? Eu vou ter que ir na igreja porque tem que ir, porque senão o meu líder de célula vai me ligar. Querido, nós precisamos entender que existe a boa obra do Senhor sobre nossas vidas, e ela vai ser completada essa noite. Nós iremos abrir o nosso coração para o Espírito Santo de Deus completar essa grande obra em nossas vidas, até o dia do Senhor. Deus criou a humanidade. Ele falou com a Trindade Santa: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus vem e nos traz de volta, nos liga ao Senhor Deus, ao Pai. Só que o Espírito Santo, ele ficou na terra, não apenas para interpretar a nossa oração ou levar a nossa oração, mas para completar essa obra sobre a nossa vida. E nós precisamos deixar e ter o livre acesso à pessoa do Espírito Santo, para que essa obra seja poderosamente completa em nossos corações. E Paulo começa a dizer em Atos dos Apóstolos, os apóstolos começam a nos ensinar algo poderoso. Abra comigo lá, algo que precisa ser completo em nossas vidas. Atos capítulo 6. A gente aprendeu muito, irmãos, na vida. Eu tinha um amigo, quando você abre a sua Bíblia aí, eu tinha um amigo que ele falava assim, ele era bem fofinho, né, que eu não posso falar mal da classe. Ele era bem próspero, e ele falava assim: Tiago, correr eu não aguento não, mas chutar igual eu, ninguém chuta. Na hora de escolher o time, quem que ficava por último, irmão? Ele chutava muito forte mesmo, mas não aguentava marcar ninguém. E a gente aprendeu na nossa vida que talvez ser incompleto é normal. Só que no reino de Deus nós precisamos deixar o Espírito Santo completar a nossa vida, completar o nosso coração, a nossa casa. Nós não seremos meio cristão, nós seremos filhos de Deus verdadeiramente. Atos capítulo 6, versículo 4 diz assim: e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Nós dedicaremos em que, irmãos? Nós aprendemos por muitas vezes que se nós queremos viver o poder de Deus, nós temos que orar. Tá certo, pastor Tiago? Tá certo. Mas se nós queremos ter mais intimidade com Deus, nós precisamos nos dedicar ao ministério da palavra também. Porque por muitas vezes nós oramos muito e nós lemos pouco. Ou talvez nós lemos muito e oramos pouco. Aqui nesse momento os apóstolos estão separando os diáconos da igreja. Estão falando assim: olha, vocês irão cuidar das viúvas do templo, e nós iremos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Sabe o que acontece, irmãos? Não é uma heresia, não é um ensino errado. Não adianta orar muito se a palavra, que é a luz, não estiver queimando no teu coração. Não adianta ler muito se o fogo do Espírito Santo de Deus não estiver queimando em teu coração. Precisa ser uma obra completa em nossas vidas. Nós precisamos caminhar verdadeiramente com essas duas pernas, com esses dois pilares. Oração, eu falo com Deus. Palavra, Deus fala comigo. Por muitas vezes a gente fala muito com Deus, e na hora que Deus fala: abre a Bíblia agora, que está na hora de eu falar com você. E existe um grande problema na palavra, irmãos. Talvez a gente sempre lê a palavra aplicando na vida do outro. A gente lê uma palavra e fala: isso aqui é para o pastor Tiago. Eu vou arrumar um jeito de mandar uma mensagem para ele. Só que Deus é Pai e conversa com todos os filhos. Quando eu só oro, irmãos, quando eu só oro ou só leio, é como o meu celular tiver só um sinal, ele só fala ou só escuta. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você já conversou com uma pessoa? Eu tenho esse defeito, a minha esposa me corrige sempre, de estar conversando e ela desliga a mente. Ela está ali com o corpo e ela desliga. Geralmente o homem tem esse dom. Você já viu quando o homem chega em casa, a esposa desabafa o dia todo, e o irmão tem uma só resposta? Qual é, irmãos?
mata qualquer esposa. Ela queria que você decifrasse tudo o que ela falou. E ela, um dia foi assim, eu estou com dor de cabeça, eu estou no dia de princesa, os meninos fez bagunça. Você já conversou com alguém que desliga, você sabe, essa pessoa está aqui, mas a cabeça dela já foi embora? Agora, é horrível ser rejeitado numa conversa, sim ou não? Mas quando nós oramos e esquecemos da palavra, nós esquecemos de ouvir a voz do nosso Pai. Há um lugar de intimidade no Senhor, há um lugar de descanso no Senhor, há um lugar de compaixão no Senhor. E isso só vai acontecer se nós estivermos nos dedicando em um lugar secreto, na oração e na palavra. Quando eu só oro, quando eu não oro, irmãos, o meu Wi-Fi não funciona. Quem já ficou sem Wi-Fi aqui, irmãos? Hoje a gente está na geração de nem pedir água mais na casa do vizinho. Você tem Wi-Fi aí? Você me dá a senha? A minha senha é... Como é que é a minha senha, amor? Vida eterna. Um dos irmãos da igreja lá é assim: aceite Jesus. Se a pessoa estiver hackeando, ela fala, não posso. É aceita Jesus. Se eu digitar aceitei a Jesus, eu vou ter que mudar. Quando eu não leio a palavra, o meu GPS não funciona. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Lâmpada e luz é a palavra do Deus vivo. E esse combo, irmãos, essa obra completa de oração e palavra que vai nos trazer uma nova vida em Cristo Jesus. Segunda coisa que nós precisamos aprender, que nós precisamos ser completo. Tiago nos ensina isso e nós precisamos viver a cada dia mais, irmãos. Vamos lá para a carta de Tiago. Capítulo 2, versículo 14. Ele começa dizendo assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer eu tenho fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas, de alimento de cada dia, um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta até satisfazer, sem porém lhe der nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. São duas coisas que precisam acontecer na nossa vida, irmãos. Para uma obra completa, a fé e a obra precisam caminhar muito. Talvez a gente, como igreja, nesse tempo de epidemia, é uma grande oportunidade de fazermos o sobrenatural sobre a nossa sociedade. É o momento da igreja ser mais relevante. E isso não vai acontecer apenas pela fé, mas principalmente pelas obras. Aquilo que o governo não consegue fazer, aquilo que a prefeitura não consegue fazer, a igreja de Cristo está aqui para fazer. E Tiago está falando, olha, a fé pode salvar. Nós sabemos que Paulo relata isso, né, que nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé. Olha o que eu peguei de um livro, achei sensacional. Paulo considerou a fé o instrumento da salvação. Tiago considerou as obras como evidência de uma pessoa salva. Ou seja, se eu sou verdadeiramente salvo, se eu tenho uma vida com Deus, eu preciso caminhar em fé e manifestar em obras. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Nós viemos de uma geração passada, eu estou no cristianismo desde os 7 anos de idade, que por muitas vezes a fé caminhava bem, mas as obras eram ocultas. Deixa eu te falar, a maior manifestação de uma pessoa transformada não é apenas se a roupa vai ser cumprida, mas é o caráter transformado, é um coração transformado, é a misericórdia de Deus sobre nossas vidas e sobre a vida das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, a obra completa vai começar na sua vizinhança, mas ela precisa transbordar de dentro da tua casa.
Eu falei isso com a nossa juventude esses dias. A igreja do Senhor precisa parar de vazar o Espírito Santo e voltar a transbordar o Espírito Santo. O que é vazar o Espírito Santo? Se você pegar um copo e furar ele, encher de água, a água vai ficar um tempo, mas daqui a pouco o copo está vazio. O que é transbordar? Jesus fala com uma mulher que dentro de nós irá fluir rios de água viva. Aquilo que nós temos irá ser completo em nós, irá ser completo através de nós sobre vidas também. E isso só vai acontecer se nós tivermos fé e obras. A fé nos leva perto da salvação. Agora deixa eu te falar uma coisa: as obras serão provadas pelo fogo. Paulo fala em Coríntios que haverá obras de feno, de palha, de madeira, de ouro, e todas essas serão provadas. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, deixa eu te dar um conselho nessa noite. Caminhe com a sua fé, mas nunca perca a obra. Manifeste a sua fé através de alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa que Tiago fala. Abraão é conhecido como o que, irmãos? Pai da... Mas sabe por que ele foi? Porque quando Deus fala assim, eu quero o seu filho, Ele pega a obra e fala, eu te devolvo aquilo que é do Senhor. Eu manifesto a minha fé através de obras. Está dando para vocês entender? Tem irmãos que têm, graças a Deus, que nós estamos mudando um tempo e uma geração. Mas tem irmãos que tinham muita fé, mas tinham pouca prática. E nós estamos levantando, Deus está levantando uma geração, eu não falo de idade, mas de um renovo de dentro da igreja, que haverá fé, mas as obras irão acompanhar em todos os tempos. Terceira coisa que nós precisamos entender, que precisa caminhar junto, 1 Coríntios, Paulo fala disso sobre nossas casas, sobre nossas empresas, sobre nossas famílias. A gente precisa entender isso, irmãos. 1 Coríntios 1:24 diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quem foi chamado por Cristo aqui, irmãos? Paulo fala, olha, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Repita comigo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Tem muitas pessoas com poder de Deus, mas sem sabedoria. Tem muitas pessoas com muita sabedoria, mas sem poder. John Wesley fala assim, ou você põe fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. O que é isso, pastor? Eu vou te dar 2 exemplos simples, bíblicos. Sansão, muito poder. Quando o Espírito de Deus descia sobre a vida dele, ele matava um monte de filisteu, mas pouca sabedoria. Irmão, sabe por que muitas pessoas que têm muito dinheiro quebra, sem sabedoria quebra fácil? Porque tem poder, mas não tem a sabedoria de usá-lo. E tem pessoas que têm muita sabedoria. Tem pessoas que você fala, cara, que cara inteligente é essa? Tem sabedoria, mas não consegue o poder para usar. Saul foi um rei que, se você fazer uma análise, ele errou muito menos que Davi. Ele tinha sabedoria, mas em um certo momento o poder, o Espírito de Deus saiu sobre a vida dele. Se nós queremos um ministério diferente, uma família diferente, uma empresa diferente, poder de Deus e sabedoria de Deus sobre nossas vidas. Sabe o que aconteceu talvez no passado? Você talvez passou por isso. Tinha muitas pessoas em cima do altar que profetizava para todos, mas quando descia, dava mau testemunho, porque tinha muito poder e pouca sabedoria.
era a pior pessoa da empresa, era a pessoa mais fofoqueira da rua, é a que mais brigava no local de trabalho. Sabe por quê? Poder de Deus, mas pouca sabedoria. Tiago diz que aquele que tem falta de sabedoria é só pedir a Deus que Ele dá em abundância. Atos 1,18 diz: e recebereis, quando o Espírito Santo vier sobre vós. Então tudo que nós precisamos para ser completo, poder de Deus, sabedoria de Deus, é só nós buscarmos em Deus. Se nós queremos ser uma igreja relevante, se nós queremos viver o avivamento do Senhor para essa geração, nós iremos viver, mas com o poder de Deus e com a sabedoria de Deus. Você já viu quando... Se tem uma coisa que eu sou apaixonado, irmãos, é encontro com Deus. Eu sou piolho, irmão, de encontro com Deus. Nem que seja para lavar o banheiro, mas participar lá também, chapar, eu vou. Gosto, irmãos. O Ministério do Louvor estava chapando lá hoje, estava do lado de fora resolvendo as coisas da obra lá. Aí eles começaram a chapar, eu sentei lá atrás e vim chapando. Eu vim escutando aqui, a minha filha gosta, eu também. Não sei se vocês já escutaram Marcados, que é uma galera mais ritmada, né? E a gente vindo ali, ouvindo um som mais ritmado, tipo um black music. Eu perdi até onde que eu estava aqui, irmãos. E eu ali dirigindo, quando a minha esposa ligou, a gente meio que perdeu, mas já assistindo o culto pelo celular. Nós já chegamos aqui embriagados pelo Senhor, cheio do Senhor. Sabe por quê, irmão? O poder vem dele, mas nós precisamos também como igreja. Senhor, nos dê sabedoria para mudar essa geração, nos dê sabedoria para mudar a nossa casa, nos dê sabedoria para salvar esse bairro, nos dê sabedoria para conquistar Cariacica para o Senhor Jesus Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria que vai mudar a nossa vida. Oração, palavra, fé e obras é uma obra completa do Espírito na nossa vida, irmãos. Sabe, eu vi uma pregação de um pastor conhecido na nossa nação, que ele falava assim: poder para quê? Sabe, irmãos, a maior dificuldade é quando alguém não consegue entender o poder ou usa errado. Quem gosta de carro aqui, irmãos? Ninguém, irmãos? Não me dá a chave aí que eu levo tudo para Vila Velha. Quem gosta de carro aqui? De moto? Eu gosto daquela, irmão. Nunca andei não, irmão, tenho até medo de andar. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quanto maior a potência de um veículo, mais responsabilidade precisa para quem está atrás dele. Quanto maior o chamado de Deus para nossas vidas, maior a sabedoria de Deus que nós precisamos. Vem com teu poder e tua glória sobre nós, Espírito Santo. Vem com teu poder sobre nossas vidas aqui essa noite, mas nos dê sabedoria para usá-lo também. Nos livre, Senhor, dos mercenários que usaram o teu poder, Senhor, mas nos permita, Senhor, ser usado por ti nessa geração, Pai. Outra coisa, irmãos, para a gente encerrar. Eu nem sei quantas horas, irmão. Eu botei o celular aqui, mas ele está apagado. Pedro fala algo poderoso para a nossa vida. Segunda carta de Pedro. Capítulo 3, versículo 17. Pedro está relatando sobre o dia do Senhor, sobre a volta do Senhor. Ele começa a dizer: portanto, amados, sabendo disso, guarde-se, para que não seja levado pelos erros dos que têm princípios morais, nem perca a sua firmeza e caia. Cresçam, porém, na e no
a gente para aí. Por muitas vezes a gente falou: irmãos, cresça na graça, cresça no conhecimento. E a gente procurou talvez a irmã Graça na igreja todos os dias. Quem quer essa graça? É da escola dominical? Quem quer essa graça? Cresça, pois, graça e no conhecimento. Só que Pedro, ele continua, irmãos. O que ele continua dizendo? Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós queremos ser uma obra completa do Senhor todos os dias, tenha desejo de conhecê-lo a cada dia mais. Nós até cantamos: eu quero conhecer Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa: a nossa múltipla escolha da vida, a primeira pessoa que a gente tira é Jesus. Quando a vida financeira, irmãos, eu sou pastor e eu prego assim, e meus amigos nos dão liberdade. Quando a nossa vida financeira não está bem, ou a gente erra em alguma área de finanças, a primeira coisa que a gente corta é a nossa fidelidade. Quando a gente passa por muitas vezes, não sei se já aconteceu isso, tá, irmãos? A gente pastoreia há muito tempo, os irmãos já confessaram. Já vez alguém brigar dentro de casa, um casal entrar numa desinteligência, como o discípulo nosso fala. A primeira coisa que um fala com o outro é o que, irmãos? Hoje eu também não vou no culto. Eu também não quero saber da igreja. Quando a gente está passando mal, irmãos, quem é a primeira pessoa que sai da nossa vida? É Cristo. Eu tive com uma pessoa esses dias conversando lá da igreja. Ai, pastor, eu não vim na igreja que eu estava passando muito mal. Eu falei: mas você trabalhou na segunda-feira? Trabalhei. Passando mal ainda? Passei. Mas por que para Jesus não? Se aqui poderia ser o lugar de cura na sua vida. Se nós queremos conhecer a Jesus, irmãos, nós precisamos dedicar a Ele uma coisa: tempo com o Espírito Santo. Ele está aqui para nos trazer a revelação de quem é Cristo Jesus. Talvez a gente acorda atrasado e a gente fala assim, eu até brinco lá na igreja, o que tem de crente gogó, fato venéreo. Eu brinco lá com os meninos que Hollywood perdeu muitos filmes porque não sentou para ouvir as desculpas dos crentes. Que dá até vontade de nós, pastor, chorar. Mas isso tudo, irmão. Nossa, pastor, essa semana foi tão corrida, eu passei por isso. E o Espírito Santo de Deus está... É só aquele, como a gente brinca lá, só aquele caô gospel. A parábola do Senhor, em Lucas, diz que, na parábola das bordas do cordeiro, fala assim: o Senhor manda o teu servo ir atrás de pessoas. E todos começaram, Lucas 14 ou 15. E todos começaram a apresentar as suas desculpas. Senhor, eu comprei uma terra e eu não posso participar porque eu tenho que vê-la. Senhor, olha, eu comprei um arado, bois, e eu estou indo usá-los agora e eu não posso estar. Senhor, eu me casei e não posso estar também. Uma das coisas que nos tira da presença de Deus é não entender quem Ele é. E existe um lugar no Senhor de cura, existe um lugar de abundância, existe um lugar de paz. Há uma geração entrando em depressão ainda quando criança, irmãos. Há uma geração de jovens e de adolescentes falando todos os dias: eu prefiro morrer do que estar vivo. E nós, como intercessores, precisamos entender que só no Senhor há um lugar de paz e vida.